Amém. Filipenses capítulo 3, verso 10, diz assim: para conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Mas o que eu quero me fixar é nessa primeira parte: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. No domingo nós estávamos meditando, estávamos falando sobre como a palavra de Deus nos mostra que se a verdade, além de clara, não for real para nós, o homem não vai obedecer à verdade. Não é uma questão de saber que algo é a verdade, conhecer a doutrina certa. Ela precisa ser real para nós, e definitivamente ela não é real para o homem natural. Não basta simplesmente que a gente seja preciso na verdade bíblica, consistente, nem que os sermões sejam precisos e consistentes. A verdade deve captar a nossa imaginação, como as coisas captam a imaginação, o interesse das pessoas. As pessoas começam a sonhar com aquilo, elas acham que aquilo dará a elas graça, felicidade, paz, realização. Então a verdade deve captar o interesse, a imaginação, e deve ser convincente para penetrar em nossos corações. Se não acontece, nós vimos o que Mateus 13, 13 a 15 diz: porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Então nós meditamos sobre tudo, como tudo é questão de coração, e a Bíblia fala com frequência sobre o coração pensando, o coração agindo. E quando nós cremos em algo que não é suficientemente poderoso de nos fazer agir em relação àquilo, nós não cremos com o coração. Nós vimos, mas não ouvimos. Nós olhamos com os olhos, mas os olhos do nosso coração não estavam abertos. Então, se nós não saber sobre o amor de Cristo não muda a maneira com que nós agimos, como nós nos sentimos, então a Bíblia diz que você não viu o amor de Cristo. Porque Paulo estava orando para que os olhos dele fossem abertos para ver o amor de Cristo, por exemplo, em Efésios. E Paulo diz o que? O amor de Cristo nos constrange. Você vê, há uma reação proporcional a ver de verdade esse amor. E eu disse que uma das contribuições mais duradouras de Jonathan Edwards é exatamente a psicologia bíblica encontrada na sua obra As Afeições Religiosas, que em vez de aceitar a divisão ocidental típica de vontade em oposição a emoções, ou seja, nós temos afeições e emoções, e às vezes elas não são suficientes para mover a vontade. Por isso a gente divide a alma em 3 partes: pensamento, sentimento e vontade. Mas Jonathan Edwards postulava apenas 2 faculdades, como a Bíblia faz. A primeira é a compreensão, que é a nossa capacidade de perceber e de julgar a natureza de uma coisa. Por exemplo, eu posso falar hoje sobre o amor de Cristo e a sua capacidade de compreender e julgar esse amor. A segunda ele chamava de inclinação. Nós vimos, isso é gostar ou não gostar, amar ou rejeitar o que nós percebemos. Então Jonathan Edwards chama essa inclinação de vontade quando está envolvida com o coração e quando detecta a beleza que está sendo percebida na compreensão. É porque Paulo vê a beleza que ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Então as afeições são o que Jonathan chama de exercícios mais vigorosos e sensíveis da faculdade, dessa faculdade. E nós vimos como a Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Então essas afeições estão cheias de emoções, mas as afeições em si não são meramente emoções, são a inclinação da pessoa toda ao perceber a beleza de algo e como algo é atraente e excelente para o coração. Sempre as pessoas se movem em direção ao que o seu coração acha excelente e bom e maravilhoso
para Ele. Então, quando o nosso coração se inclina para o objeto do seu amor, ele é impelido ou a adquirir aquilo que o coração dele se colocou, ou, se ele já tem, proteger aquilo que o coração dele se colocou. Então, as emoções, elas podem ser causadas de maneira tênue por uma série de coisas, não é? E elas são fugazes. Elas não são o que é o fruto do Espírito, nem o que o Jonathan chama de afeições, e nem o que a Bíblia chama. Elas não geram nenhuma mudança em nós. Nós podemos nos emocionar agora, você pode se emocionar até vendo um filme, não é? Mas aquilo não produz nenhuma diferença, nenhuma mudança em nossas vidas, em como nós percebemos a vida. Ou seja, aquela emoção não nos constrange. Se quando alguém fala sobre o amor de Cristo, eu fico emocionado, mas aquilo não me constrange ao ponto em que Paulo falou, de tal maneira que nós não vivemos mais para nós mesmos, então é óbvio que o amor de Cristo não me constrangeu e aquilo não era uma afeição. Então Jonathan Edwards se recusou a pressupor uma oposição entre compreensão e afeição. Como compreensão e afeição fluem do coração, se houver a afeição correta, não há nenhuma separação entre compreensão e as afeições e a vontade. Tudo é posto em movimento. Em outras palavras, se uma pessoa dissesse, a gente diz que se alguém dissesse, olha, eu sei que Deus se importa comigo, mas mesmo assim eu continuo paralisado de medo, Jonathan Edwards responderia, ele dá exemplos assim, ele responderia, olha, isso significa então que você não sabe que Deus se importa contigo. Ou seja, se você disser, como o povo lá em Números, nós somos o povo de Deus, eu sei que Deus está conosco, mas nós não vamos entrar em Jericó porque nós estamos com medo. Então Deus disse assim, até quando vocês vão me provocar? Em vez de Deus dizer, tá certo, eles realmente sabem que eu sou com eles, mas eles simplesmente estão paralisados. Não, Deus viu aquilo como um desprezo a ele. Eles não sabiam de verdade. Josué e Caleb sabiam. Eu lembro que eu mencionei o Salmo 27, que diz, o Senhor é minha luz e minha salvação. Davi está expressando uma afeição bíblica. Então ele diz, a quem temerei? Ele não diz, o Senhor é a luz e minha salvação, mas eu estou morrendo de medo. Ou ele diz, o Senhor é a força da minha vida. E aí ele logo diz, de quem eu me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu confiaria em Deus. Então, nós vimos no texto que lemos que Paulo queria conhecer o poder da ressurreição. O que é isso? Se você estivesse diante da cruz hoje, diante da cruz, provavelmente um monte de coisas teriam acontecido com você, não é? Talvez você vomitasse, talvez você virasse o rosto, talvez você tivesse, talvez você gritasse, não é? Talvez você puxasse seus cabelos, talvez você se jogasse no chão, socando o chão, talvez você cerrasse os dentes, talvez você soluçasse. Por quê? Porque colocar cravos nos braços de alguém e nos pés de alguém, pendurar pessoas no madeiro, em uma cruz, com todo o seu peso corporal rasgando então sua carne, a pessoa tendo que ou se manter ereto para poder respirar, sentindo dor porque está se apoiando nos cravos, ou deixar o corpo cair e acabar morrendo sufocado, pernas sendo esmagadas, lança sendo enfiada entre costelas, é tudo insuportável de assistir. É insuportável você ficar diante dessa cena, se você fosse levado para diante dessa cena agora, e simplesmente não ter essas reações, porque é horrível,
porque você não pode imaginar algo mais horrível, mesmo se isso estivesse acontecendo com qualquer ser humano, não é? Que dirá com quem é o centro da fé cristã, o próprio Deus. Então, talvez você fizesse essas coisas, talvez você não pudesse suportar, e isso é apenas o que podia ser visto, ou seja, era insuportável, mas não era tudo o que estava acontecendo. Havia coisas piores acontecendo, porque Jesus estava debaixo da ira infinita de Deus, e isso os homens que estavam lá não podiam ver. Então Jesus estava condenado e ele permaneceu. Na verdade, a Bíblia diz que ele se ofereceu para isso. Ele escolheu, ele não foi forçado por ninguém a estar naquela situação em que seus braços estariam assim, sua cabeça, seus pés, onde uma lança seria enfiada entre as suas costelas. Ele escolheu, ele não foi forçado. Ele diz assim em João 10:18: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu dou a minha vida para isso. Ou então em Mateus 26:53 ele diz: você acha que eu não podia pedir ao meu Pai e ele imediatamente me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Não só ele escolheu estar lá, como ele podia parar tudo aquilo no momento que ele quisesse, no instante em que ele quisesse. Podia dar um fim. Como eu já disse aqui algumas vezes, Jesus é o único homem que escolheu morrer. Desde Adão, nenhum homem escolheu morrer. Ninguém pode escolher morrer, porque você só poderia escolher morrer se você tivesse a opção de não morrer. Mas todos nós vamos morrer, então nós não podemos escolher morrer. Não é uma escolha para nós, a não ser para Ele. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não estou preso. Eu não estou preso. Jesus está dizendo para nós: você acha que Herodes, Pilatos, a multidão, os soldados estão no comando aqui? É porque eles quiseram que eu estou preso à cruz? Estou até debaixo de algo que ninguém pode estar vendo, que é a ira infinita de Deus, que é infinitamente pior do que todas essas coisas físicas. Eles são apenas peças, são apenas atores neste drama. Meu Pai escreveu este drama. Por isso Pedro diz: segundo o determinado conselho e presciência de Deus, ele foi morto por mãos iníquas. Então, Jesus dizendo: mas não só meu Pai escreveu este drama, mais do que isso, eu e ele concordamos. Eu dou a minha vida, ninguém me obriga, ninguém a tira de mim. Esse é o meu papel no propósito do Pai, e eu abracei ele. Eu quis, eu serei crucificado. Essa é a minha escolha. Não é a escolha de Pilatos, não é a escolha de Herodes, não é a escolha dos sacerdotes judeus, nem do Império Romano. Essa é a minha escolha, e essa escolha foi feita lá na eternidade, na aliança eterna. Então há um nome para isso. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós sabemos que nesse mesmo capítulo Paulo vai dizer: e o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu já falei a respeito desse versículo especialmente num sermão onde a gente vê como Deus fala que ele prova no presente e fala que Jesus morreu no passado. Isso é importante. Então aqui está a minha pergunta para nós. Você viu Paulo dizendo lá em Filipenses: eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Isso não é algo que acontece com algum cristão, mas com os cristãos. Porque você vê que o poder da ressurreição é o poder que nos regenerou, que nos transforma e que nos guia até o fim. Então, aqui está a pergunta: o maior sofrimento imaginável. Como eu disse, se você estivesse lá, você dificilmente ficaria olhando a coisas muito menores acontecendo no nosso mundo que as pessoas não querem ver, as pessoas acham demais. Então, o maior sofrimento a serviço do maior amor, porque você viu
Paulo dizendo: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, o maior sofrimento a serviço do maior amor. Cristo amou a igreja, porque o Pai deu a igreja a ele na eternidade, deu um povo para as pessoas que menos merecem isso. Não há como pessoa salva por Cristo se achar melhor do que o pior ser humano, já que Deus disse que ele escolheu os piores. Então não há como realmente um cristão achar que há alguma coisa nele que o difira de outros seres humanos que ele poderia chamar de bondade. Então o maior, e essa é a pergunta, o maior sofrimento a serviço do maior amor para as piores pessoas. Como você pode fazer isso? Como Jesus suportou isso? Como ele pôde abraçar a cruz? Como ele pôde demonstrar o maior amor possível, abraçar o maior sofrimento pelas piores pessoas? A Bíblia diz como ele pôde fazer isso. E isso está relacionado com o que Paulo diz lá: eu quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Aqui está a resposta de Hebreus 12:2. Pela alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Então, por quê? O que moveu a Cristo a abraçar o maior sofrimento, demonstrar o maior amor pelas piores pessoas? Pela alegria que lhe estava proposta. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a humilhação de ser despido e ridicularizado, só isso já é humilhação pública demais para o ser humano, ser despido na frente de todos e humilhado, e depois ser lacerado pelo flagelo romano. Só isso matava pessoas. Grande parte das pessoas não suportavam o flagelo romano, já que o flagelo romano, na sua ponta, o flagelo, o chicote, né? Na sua ponta tinha o que? Osso, pedaço de ferro, e isso dilacerava as costas de alguém, deixava os ossos expostos. Então a humilhação de ser despido e ridicularizado, a laceração do flagelo romano, as dores insuportáveis de espinhos e cravos em braço e mão, hora após hora, mas a ira de Deus infinita derramada, enquanto a qualquer momento ele poderia parar tudo. Não só ele poderia não ter abraçado isso, como ele poderia ter parado isso, mas ele não fez isso. Ele aceitou isso. E ele não parou isso por uma razão. A razão é pela alegria que lhe estava proposta. A alegria é a razão por trás de Jesus suportar tudo que ele suportou. Então, o que foi isso? O que é isso? Qual foi a alegria, além dos horrores da cruz e do inferno, já que ele teve que experimentar o inferno na cruz, de todos os eleitos? Qual foi a alegria, além dos horrores da crucificação e da ira infinita de Deus, que tornaram essa resistência possível, que tornaram essa resistência inacreditável possível, de suportar a cruz e suportar sobre si a ira infinita de Deus? Qual foi a alegria, além dessa grande ato de amor que tornou possível esse amor? Por trás desse grande ato de amor, há algo que torna possível esse ato de amor. O que estava por trás disso? Aqui está a resposta que Jesus dá em João 10, 18, por exemplo. Ninguém tira isso de mim. Eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para dar a minha vida e tenho autoridade para tomá-la novamente. Em João 2,19, destrua este templo e eu o reconstruirei ou levantarei em 3 dias, falando sobre sua morte e sua ressurreição. Ou Marcos 8,31, onde ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas, todas essas coisas, tanto físicas, morais, psicológicas, quanto espirituais, não é?
e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Você viu que ele fala assim: o Filho do Homem deve sofrer, ele deve e ele fará, porque essa é a vontade do Pai, e ele amava a vontade do Pai, e havia um impulso que possibilitou ele isso, e ele diz o que é, não é? Esse é o poder que está por trás disso que Cristo fez e daquilo que Paulo disse que queria conhecer. Ele, por exemplo, diz: eu nunca morrerei novamente, em Atos 13:34. Ou seja, ele venceria para todos os eleitos esse poder incrível que é a morte, que está atrelada ao pecado. Ele diz: eu serei um sumo sacerdote eterno pelo poder de uma vida indestrutível, como está em Hebreus 7:12. Assim eu serei um sacerdote eterno, ou seja, eu serei para sempre aqueles que ligam o povo, todos aqueles que o Pai me deu, a Ele para sempre, de maneira irreversível. Ele diz: eu terei toda a autoridade no céu e na terra para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que só mereciam a maldição. Ou seja, aqueles que o Pai deu a ele, em Mateus 28:18. Eu serei o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis eternamente, de uma maneira que os homens jamais poderiam ver se não fosse a cruz. Ele, com as belezas infinitas de leão e cordeiro, é o que está em Apocalipse 17:14. Eu estarei vivo para sempre e terei as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 1:18. Ou Apocalipse 3:21, eu sentarei com meu Pai em seu trono, tendo honrado completamente toda a vontade do Pai. Ou 1 Coríntios 6:20, ele está dizendo: eu terei na mão um cheque assinado com meu próprio sangue, de que todos aqueles que o Pai me deu recebam perfeita, completa e irreversível vida como minha noiva, como minha esposa. Eu estarei cercado por anjos santos, clamando em alta voz: digno é o Cordeiro. Óbvio que Jesus é o Deus eterno, e sempre os anjos o louvaram como digno, santo, 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 santo. Mas isso aqui, digno é o Cordeiro que foi morto, é óbvio que só depois da sua morte isso é real. Isso sempre foi real na mente do Pai, não é? Por isso que ele é o Cordeiro que é morto antes da fundação do mundo. Ele já tinha morrido nos decretos do Pai, mas para os anjos, para nós, para o mundo, não, só depois que isso aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e honra e glória e bênção, Apocalipse 5:20. E do meu trono eu edificarei a minha igreja. Ou seja, aqueles que o Pai me deu, que merecem só a ira, mas as portas do inferno agora não vai mais poder prevalecer contra eles, Mateus 16:18. E quando o tempo estiver completo, então eu voltarei em poder e grande glória, e vou reunir todos os eleitos de um extremo ao outro, em todos os tempos, em todas as gerações, como está em Mateus 24:30. Então eu encherei o novo céu e a nova terra com a minha glória perfeita. Finalmente tudo vai manifestar minha glória perfeita no céu, na terra, a glória da graça nos eleitos, a minha justiça perfeita no inferno. Vamos estar no Salmo 72:19. E eu direi à minha noiva, como está em Mateus 25:23, entre no gozo ou na alegria do teu Senhor. Então, quando Hebreus 12:2 diz que Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, essa foi a alegria. É a alegria de tudo que a ressurreição trouxe. Essa ressurreição, esse futuro, essa esperança, essa alegria que flui do futuro para o presente horrível, era o poder de sofrer
e amar como ele amou a igreja. Ou seja, quando ele estava na cruz, quando tudo era horrível, ele tinha uma alegria de ver tudo o que a ressurreição traria. E essa alegria era tão grande, que essa alegria, a Bíblia diz, é que fez ele suportar tudo. Essa alegria de Cristo é tão grande que fez ele suportar o que é completamente insuportável, principalmente para ele, que era homem e Deus. O que Paulo está dizendo é que se nós temos essa alegria, não há nada que nós não possamos suportar para a glória de Deus, manifestando a beleza de Deus. É por isso que ele diz: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Então você pode, e tem, e deve, e é sobre isso que parte de um grande sermão de Jonathan Edwards cobre, você deve ter essa alegria. Se ele estivesse aqui, e ele está, Jesus, é isso que ele diria a você. Eu quero que você receba isso pessoalmente do próprio Jesus. Não é? Ele diz assim em João 15:11, para mim e para você: essas coisas eu lhes falei para que a minha alegria esteja em você e que a sua alegria seja completa. Então o propósito de Deus é que a alegria que foi posta diante de Jesus, que fez ele suportar qualquer coisa, todas as coisas, que essa alegria esteja em nós. A alegria que deu a ele o poder de suportar o maior sofrimento, no maior ato de amor para as pessoas que menos merecem, estivessem em nós. Esse é o propósito. Que a alegria que fez ele suportar a cruz esteja em mim. Que a alegria que fez ele suportar a morte esteja em mim. Que a alegria que fez ele suportar os cravos esteja em mim. Que a alegria que fez ele suportar o inferno da ira infinita de Deus lá na cruz esteja em mim. Essa alegria que fez ele suportar qualquer coisa. Deus quer que essa alegria seja a sua alegria. Se ele te deu Cristo, ele te deu a sua alegria. E essa alegria era exatamente o que o poder da ressurreição é. Ele não estava olhando para a cruz, para a ignomínia. Isso ele estava suportando. Mas pela alegria, ele podia suportar. Porque havia uma alegria maior do que aquelas coisas que estavam acontecendo. Então, isso que significa ser cristão? Ser cristão é abraçar o Cristo todo. É o Cristo sofredor. Você vê que Paulo diz junto: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e ter comunhão com ele em seus sofrimentos. Ele podia ter comunhão com Cristo em seus sofrimentos porque ele teria essa alegria de Cristo, que era o poder da ressurreição. Então, nós temos que abraçar o Cristo todo: o Cristo sofredor, o Cristo ressuscitado, o Cristo reinante, o Cristo vindouro, que diz para nós, momento após momento: eu vim para que a minha alegria esteja em você e sua alegria seja completa. A minha alegria foi suficiente para me suportar qualquer coisa. A cruz, a ignomínia, pela alegria que eu estava contemplando, todo o resto ficou pequeno. E eu vim para isso, para que essa minha alegria esteja em você. A alegria que esteve comigo todo o tempo, a alegria que fez o insuportável, aparentemente suportável, mesmo o abandono e a ira do meu pai. Então, a razão pela qual a ressurreição tem poder explosivo em nossas vidas agora é a mesma razão pela qual teve um poder explosivo na vida de Jesus na Sexta-feira Santa. A mesma. Você vê que não há nenhum limite para esta alegria. No caso dele, era a esperança da ressurreição e de tudo aquilo que isso traria de glória ao Pai, de manifestação da sua beleza infinita na igreja. Foi a alegria, a esperança da ressurreição foi a alegria que o levou à cruz, e assim acontece conosco. Pela alegria que nos é apresentada na ressurreição,
nós suportamos o custo do amor, o custo da glorificação a Cristo, não importa quão alto seja para nós. Manifestar que Cristo, pelo poder dessa alegria em nós, manifestar a beleza infinita de Cristo em qualquer situação que seja, porque essa alegria, ela é capaz de fazer alguém firme nessas proporções. É a mesma alegria que fez Cristo suportar a cruz. E é por isso que Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, vamos dar um exemplo disso hoje, já que normalmente na quinta-feira nós temos um tempo menor. Um exemplo louco e glorioso de como isso se parece na nossa vida, como isso se ilustra na vida de um outro cristão que vive no poder da esperança da ressurreição, que gera essa alegria infinita, toda poderosa, a mesma alegria que manteve Jesus na cruz, a mesma alegria que fez ele suportar a violência física, psicológica e a ira de Deus. O apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Filipos, é o que Atos 16 a 40 diz. E no meio dessa pregação, pela primeira vez na Macedônia, uma garota oprimida, uma escrava que ganhava dinheiro para os seus senhores por adivinhação, como está em Atos 16, ela estava constantemente clamando e interrompendo a pregação de Paulo. Parecia que o que ela estava dizendo não era errado, né? Mas imagina que o Paulo está pregando e toda hora ele era interrompido por essa menina oprimida. E quando Paulo se cansou disso, Paulo virou-se e disse assim ao demônio, no versículo 18: eu ordeno que em nome de Jesus saia dela. E saiu naquela mesma hora, é o que a Bíblia diz. Agora a escrava não tinha mais como ganhar dinheiro para os seus donos. Enquanto Paulo estava pregando Cristo, as pessoas podiam, uns ouviam de bom grado, outros de maneira pior, mas aqui eu acho que há um princípio, não é? Pregue o que quiser, eu diria aos pastores, mas apenas não mexa com o dinheiro das pessoas, não é? A menos que você queira ser fiel como o apóstolo Paulo, porque você viu que assim que a menina foi liberta e os donos pararam de ganhar dinheiro, então eles ficaram furiosos. Eles prenderam Paulo e Silas, arrastaram ele para o mercado, onde tudo acontecia. O mercado era onde tinha todas as coisas, tribunais, não é como o mercado hoje, onde você só vai comprar coisas, teatro, entretenimento, tudo. O mercado era onde acontecia tudo. Tinha os departamentos do governo, tinha o judiciário e tinha também os grandes debates filosóficos. O mercado era onde tudo acontecia, onde você recebia as notícias, já que não tinha mídias de notícias, você queria saber, você ia para o mercado, tudo era no mercado. Então eles arrastaram Paulo e Silas para o mercado e os acusaram aos magistrados, que na mesma hora despiram Paulo e Silas e espancaram eles com varas, até eles ficarem muito machucados. Eles jogaram eles na parte mais funda da prisão de Filipos, sem nenhum julgamento, sem nenhum processo legal, não é? E além de fazer isso, colocaram eles lá todos machucados, depois de receber essa surra pública com varas, com seus pés presos em troncos. Então eis a figura, não é? Paulo e Silas foram envergonhados, violência psicológica, não é? Seres humanos, quer crianças, quer adultos, se eles apanharem publicamente, é terrível. E eles foram despojados, não é? E despidos, espancados com varas, são colocados na parte mais profunda da prisão, ainda com seus pés amarrados em um tronco, sem dormir à meia-noite. Agora, vamos ser sinceros, você teve problemas hoje? Eles se parecem com esse?
Eles se parecem com o que nós descrevemos no início com a cruz: mãos e pés presos, coroa de espinhos, chicotes até as suas costas estarem totalmente dilacerada, preso, nu, debochado, morrendo. Havia um poder que nós vimos que fez Jesus suportar tudo isso, a alegria. Paulo disse que ele queria conhecer exatamente isso que fazia Jesus suportar tudo, que era o poder da ressurreição. Era Jesus vendo, olhando e experimentando naquele instante a alegria que tudo aquilo faria. Paulo queria conhecer esse poder. E o que eles estão fazendo, Paulo e Silas? Eles estão cantando. A Bíblia diz assim em Atos 16, 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os presos os ouviam. A palavra que é usada aqui não é salmos, porque você, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim: cante a Deus com salmos e hinos. A palavra que ele usa aqui é hinos mesmo, e não salmos. Então, eles estavam cantando hinos. O que nós fizemos aqui, nós cantamos um salmo, mas enfim, eles estavam cantando hinos compostos por outros cristãos. E Paulo e Silas, você vê, conheciam esses hinos de cor, porque eles já tinham cantado muitas vezes, como nós, nessa noite. É óbvio que quando Paulo e Silas cantavam esses hinos, eles não tinham aqueles sentimentos fugazes, mas eles tinham profundas afeições, como nós vimos, que move a vontade, move o coração. E Paulo e Silas então conheciam de cor, o que significava que eles cantavam muito. E estes maiores de todos os homens que viveram, não há nenhuma vida no mundo, a não ser a do Filho de Deus, que possa ser comparado ao apóstolo Paulo, não é? Eles estavam cantando hinos compostos por cristãos comuns. Então o que aconteceu? Aconteceu um terremoto. Então, eu diria assim: cuidado com o que pode acontecer quando você está cantando no meio da escuridão, da meia-noite, em tudo é horrível e há uma alegria de verdade em seu coração em Cristo. No meio de muita dor, de muita miséria, porque nós não podemos imaginar o lugar mais miserável para estar do que aquela fundo de prisão em Filipos, da maneira mais dolorosa e horrível que o seu corpo pode estar, como estava o corpo de Paulo e Silas. Meia-noite, com muita dor, na miséria, os portões foram abertos e Paulo e Silas poderiam ter assistido vingativamente o carcereiro se suicidar. Era ele que tinha prendido eles, era ele que tinha batido neles. Por muito menos nós achamos que Deus deve fazer justiça com as pessoas. Toda a vergonha que Paulo passou e toda a dor que ele passou, você vê, não aconteceu porque, sei lá, ele tropeçou. Foi porque outro ser humano impôs aquela vergonha. Outros seres humanos impuseram aquela vergonha a ele, bateram nele, prenderam ele. E Atos 16, 27 diz que o carcereiro estava prestes a se suicidar. Eles podiam simplesmente ficar olhando, eles não estavam fazendo nada, não é? E se afastarem triunfantes para Tessalônica para continuar pregando o evangelho. As cadeias tinham sido rompidas, as portas estavam abertas, o carcereiro ia se matar. Em vez disso, eles o resgataram, pregaram o evangelho que era capaz de fazer eles cantar no meio daquela miséria. Pregaram para ele a Cristo, e Paulo podia dizer que Cristo era melhor do que a vida, né? Melhor do que a dor, que nada se comparava à alegria que ele tinha em Cristo, porque o carcereiro estava vendo. E eles batizaram o carcereiro e ficaram na casa dele. Talvez o carcereiro fosse o homem mais bruto, violento e vil de Filipos, não é? E o que eles mais desejavam era que o carcereiro de Filipos adentrasse a família eterna que se deleita em Cristo assim.
Agora, essa pergunta: como Paulo e Silas cantaram ao Senhor e amaram o carcereiro? Você vê, o que Cristo fez foi o maior amor, no meio do maior sofrimento, pelas pessoas que menos mereciam, nós. E nós vimos qual era o poder que fazia Cristo fazer essas coisas. Era a alegria. A alegria. Pela alegria que lhe estava proposta. Pela alegria de tudo que Deus é manifestado nesse plano eterno. Agora você vê que aqui nós temos na vida de Paulo uma situação que aponta diretamente para aquilo lá, o poder da ressurreição agindo e ele conhecendo, tendo comunhão com os sofrimentos de Cristo. Então agora a pergunta é: como Paulo e Silas cantaram ao Senhor e amaram o carcereiro, sendo que eles estavam na mais profunda miséria, dor e aflição que foi imposta a eles exatamente por aquela pessoa? Depois da humilhação, depois do espancamento, depois da masmorra, depois das feridas dolorosas, de tal maneira que eles não dormiram, não é? Não era fácil simplesmente você deitar e dormir se tuas costas estão totalmente dilaceradas por ser chicoteado, por apanhar com varas, como eles fizeram. Quando o que você e eu geralmente fazemos, talvez hoje, foi resmungar de alguma coisa qualquer, ou de alguma coisa que alguém te fez, ou nos fez, ou acho que se alguém tivesse feito nem próximo do carcereiro, a única coisa que ia estar na mente era a ideia de processar alguém. Não é? 4 vezes no livro de Atos, Paulo colocou em uma frase porque ele sofre perseguições repetidas vezes em seu ministério. Primeiro, aos judeus em Jerusalém, em Atos 23, 6, ele diz: é com respeito à esperança e à ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado. Eu sofro por causa dessa esperança da ressurreição. Essa esperança, a razão é essa esperança, é a mesma razão pela qual Cristo suportou tudo. É por isso que eu sou preso, e é por isso que eu também suporto todas as coisas, por causa dessa alegria. Ele disse a Félix em Cesareia: é com relação à ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado diante de ti. É porque eu me regozijo nela e eu não deixo de falar sobre ela. Ela traz a mim uma alegria tão grande que, mesmo correndo o risco de ter preso e trazido aqui diante de ti, Félix, eu tive que falar. E é por causa disso, por causa dessa ressurreição, que eu estou preso. Você vê que é exatamente por causa dessa mesma razão e da alegria nisso que Jesus suportou todas as coisas. E ele disse ao rei Agripa, isso é em Atos 24, 21, né? Ele diz ao rei Agripa: porque você acha incrível que Deus ressuscite os mortos? Por que você acha incrível que eu creia nisso e essa seja toda a minha alegria? Em Atos 26, 8, ou para os judeus em Roma, em Atos 28, 20, ele diz: é por causa da esperança que eu estou usando essas correntes, da esperança de Israel. Essa esperança em mim é tão grande, essa alegria é tão grande, que isso toda hora me leva para a cadeia. E essa é a razão de eu estar usando essas correntes. A ressurreição de Cristo. Você vê o poder que encheu Jesus por trás de Jesus suportar todas as coisas, é exatamente a alegria nessa ressurreição. E a alegria nessa ressurreição era o poder por trás de Paulo suportar todas as coisas, mesmo suportar as coisas de uma maneira que, você vê, aponta tanto para Cristo. Jesus suportou a pior dor para mostrar o maior amor pelas piores pessoas. Você vê que Paulo suportou a dor terrível em Filipos, não é? Amou a pessoa que fez todos os machucados físicos e psicológicos nele, e pôde cantar na escuridão enquanto os outros ouviam, por essa alegria, por essa mesma razão. Então, pela alegria que está diante de nós, em outras palavras, pela alegria que foi apresentada a Paulo, ele cantou nas prisões, amou carcereiros, cantou no meio da dor.
Se o poder por trás de tudo que Cristo fez foi a alegria, qual é o único poder que pode estar por trás de todas as coisas que nós devemos viver para a glória de Deus no mundo, em todos os momentos? A alegria que Cristo teve. É por isso que no último dia da sua vida aqui, ele disse: isso eu faço para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então, ele cantou hinos, e ele foi usado para salvar pecadores. Ele foi usado para que pecadores, como o carcereiro, mas também como os outros presos, ouvissem como ele tinha uma alegria no meio daquelas situação, no meio daquelas aflições. E por quê? Porque isso era uma afeição no coração de Paulo. Como eu disse, se alguém dissesse para Jonathan Edwards: olha, eu sei que Deus se importa comigo e me ama, mas eu não tenho, eu vivo morrendo de medo, Jonathan diria: você não sabe que Ele te ama, você não sabe que Ele se importa, senão você não agiria assim. Paulo sabia, não é? Ele diz em Romanos 8,18: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente são incomparáveis com a glória que em nós há de ser revelada. Você vê, por alegria que estava proposta a ele, tinha uma alegria tão grande em tudo que Deus propôs, que ele podia enfrentar qualquer aflição. É a mesma coisa que Hebreus 12 fala sobre Cristo. E 2 Coríntios 4,17 ele diz: pois esta leve e breve aflição está preparando para nós um peso eterno de glória, além de qualquer comparação. Ou seja, a alegria dessa glória, ela é incomparável com qualquer outra coisa. E nós sabemos que o que a Bíblia diz é que ela era incomparável para Cristo até com a cruz, até com a ira infinita do Pai sobre ele. Pela alegria, ele suportou a cruz, a aflição, a ira. E essa esperança da ressurreição e o amor dos que não merecem está cheio de links na Bíblia. Então Mateus 5, 11 a 12 diz: bendito seja você quando outros o ofendem, perseguem, proferem falsamente todos os tipos de males contra você por minha causa. Ou seja, despojam vocês, batem vocês com varas, faz o que o carcereiro de Filipos fez com Paulo, coloca você em correntes. Alegre-se, regozije-se, pois sua recompensa é grande no céu. Ou seja, a alegria do seu mestre ressuscitado na ressurreição vai ser a alegria de vocês nesses momentos, nessas aflições, tanto que outro ser humano impõe a vocês, ou como a vida impõe, como Paulo disse que o corpo dele estava se decompondo, estava se esvaindo. Então eu suponho que eu estou cercado hoje aqui por pessoas que gostam de cantar como nós cantamos, não é? Então, quando o nosso sofrimento chegar, e ele vai chegar, nós cantaremos ao Senhor e amaremos o carcereiro. Ou seja, quando o sofrimento chegar, nós vamos cantar ao Senhor e amar, e mesmo as pessoas que nos infligiram dor não serão um impedimento por causa da nossa alegria. Seu sofrimento está chegando, a questão é como você vai cantar nele. Eu vou dizer como você vai cantar, se você tiver essa alegria. Se você não tiver, você não vai cantar. Como Jesus podia suportar a cruz? Pela alegria. Como Paulo podia suportar o que ele suportou por causa de Cristo? Pela alegria. Não há outra maneira. É dessa afeição nós vimos, como Paulo disse, que da alegria dos macedônios brotou generosidade. Ele não disse que brotou alegria e generosidade, mas da alegria, a alegria foi a fonte da onde surgiu a generosidade em meio à pobreza, de tal maneira que, em vez de se pegarem a sua profunda pobreza e lamentarem, e
não puderem experimentar o gozo da alegria deles no meio da miséria e da pobreza, fluiu generosidade. A alegria sempre é aquilo do qual as outras coisas vão fluir. Todos os atos de Jesus fluíram do quê? Da alegria que lhe estava proposta, da alegria que ele sentia no plano do Pai, no propósito do Pai, no que o Pai estava fazendo, da alegria em Deus. Então, o meu sofrimento, o seu sofrimento está chegando. Nós vivemos num mundo de dor e sofrimento. Nós já experimentamos parte dele, causado pelo mundo e causado pelos acontecimentos normais da vida, e grande parte causado por outros homens. A resposta é pela alegria que nos é apresentada. Se não houver essa alegria, nós não vamos. Essa alegria era o que diferenciava Paulo de todos os outros presos naquele lugar. O lugar era o mesmo, todos eles não tinham liberdade, e Paulo estava numa situação pior do que os outros presos. De onde vinha a música no coração de Silas e Paulo? Da alegria, não é do dever, não é porque isso é certo, não é porque esse é o dever do cristão, cantar no meio da escuridão. Não, isso vem da alegria. Jesus não está fazendo isso simplesmente porque ele tem que fazer. Ele diz: eu não tenho que fazer, eu dou a minha vida, eu posso dar e posso tomar de volta, ninguém me obriga, mas pela alegria eu faço. Paulo está a mesma coisa, ele diz: eu quero conhecer o poder da ressurreição, esse poder tão grande que era a própria alegria de Cristo na cruz. Então, como nós vamos cantar no meio do sofrimento e vamos ainda amar, já que amar como amar o carcereiro de Filipos é muito difícil. No meio de sofrimento e dor, nós estamos pensando em nós mesmos. Não há nada que faça nós nos voltarmos para nós mesmos do que dor. Dor excessiva cada vez mais faz a gente pensar em nós mesmos, no que nós estamos sentindo, menos fora. Eu diria que talvez prazer excessivo também. Por exemplo, não havia nada que pudesse fazer os macedônios pensarem mais na sua situação do que a miséria deles. Então, como é que eles transbordaram em generosidade? Pela alegria. Como Jesus suportou a cruz? Pela alegria. Como Paulo podia suportar? Pela alegria. A resposta é pela alegria que nos é apresentada. Esse é o poder explosivo da ressurreição. É a afeição da qual todas as outras afeições brotam. Se ela não estiver lá, nenhuma das outras podem brotar. O amor de Paulo ao carcereiro, a vontade e o deleite de cantar no meio daquela dor inteira, essas outras monte de afeições, que era o quê? Paciência, não é? Ele foi benigno para com o carcereiro, poderia deixar ele ter se suicidado, ele amou o carcereiro. Você vê, todas as outras coisas fluíram da alegria. Então, esse é o poder da ressurreição. Isso que manteve Jesus na cruz. É isso que fez ele suportar a afronta, não como um homem como nós sendo afrontado, mas como o próprio Deus que ele é. Essa alegria é tão poderosa que é capaz de fazer Deus suportar a cruz. Ele disse: então eu faço isso para que a minha alegria esteja em vocês. Então a gente vê isso, Paulo pregando e Paulo manifestando. Este é o poder explosivo da ressurreição, cantando ao Senhor no sofrimento, amando carcereiros, ou seja, quem nos causa dor, adorando e se deleitando em Deus no meio dela. E isso não é um traço de personalidade natural, mas isso também não é um traço do cristianismo. Isso é o cristianismo. É a alegria de Cristo estar em nós e dela todas as coisas brotarem. E não há nada que nós vamos experimentar que se pareça com o que Cristo experimentou. E essa alegria foi suficiente para ele desprezar a cruz, não levar ela em conta, não fazer daquilo algo que impedisse ele, porque a alegria o sustentava. É essa alegria
é a que sustenta. Essa afeição espiritual é a afeição que sustenta cada um de nós, como sustentou Cristo, como sustentou Paulo, e é a alegria e é a afeição de onde outras afeições brotam e manifestam que nós estamos em Cristo e Ele em nós, na pessoa do seu Espírito, para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós queremos, como Paulo orou, conhecer cada vez mais o poder da ressurreição, o poder dessa alegria invencível. Então nós, Deus, podemos dizer também que queremos conhecer e nos parecer com Cristo em seu sofrimento, porque nós sabemos, Senhor Pai, que essa alegria será suficiente. Ou seja, o nosso sofrimento, em vez de te desonrar, será algo que te glorificará, como de maneira perfeita, eterna, o sofrimento de Cristo e a cruz glorificou o seu nome. Nós queremos que nos nossos pequenos sofrimentos, nas nossas leves e momentâneas tribulações, esta alegria, Senhor Pai, que agora é nossa, ó Deus, manifeste o seu valor infinito, manifeste, Senhor Pai, como a alegria daquilo que Tu és é tão grande que todas as outras coisas, Senhor Pai, se tornam pequenas. Que isso seja tão manifesto em nossas vidas que não só como aqueles presos que ouviam eles cantando puderam ver, mas como a própria pessoa que infligiu toda a dor a eles pôde ser amada por eles, pôde ser, Senhor Pai, abraçada por eles, e pôde, Senhor Pai, transbordar em mais alegria o fato de que aquele homem, talvez o mais bruto e brutal de Filipos, ó Deus, desfrutasse dessa alegria também, junto com eles, porque quando essa alegria está em nós, nós queremos ver ela, Senhor Pai, no coração, Senhor Pai, de tantos quantos Tu deseja, em Sua graça soberana, chamar. E como nós sabemos, Senhor Pai, que o maior amor manifestado no maior sofrimento para as piores pessoas, que é o que aconteceu na cruz, só foi possível por causa da alegria no coração de Cristo. Agora esta alegria está em nós, porque Ele disse: essas coisas são feitas e eu ensinei vocês sobre elas, para que a minha alegria esteja em vocês. Agora, Senhor Pai, nós podemos dizer como Paulo que podemos todas as coisas em Cristo, porque a alegria dele está em nós, e essa alegria é completa. Não há nada que nós possamos imaginar que essa alegria não foi capaz de capacitar todos os homens. Hoje, Senhor Pai, nós estamos relembrando a reforma que aconteceu há 502 anos atrás, e nós queremos, como Lutero, Senhor Pai, pela alegria poder dizer: se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá. E nós sabemos que todos aqueles homens perderam coisas, como aqueles que traduziam a Sua palavra foram queimados em fogueiras. Eles sofreram a violência do mundo, de pessoas, mas eles podiam dizer isso: se temos que perder a alegria, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. E isso era uma alegria tão grande no coração deles, que todas essas perdas, bens, poder, família, não era nada por causa da alegria, porque a tua alegria estava neles, a alegria do teu filho, e o poder desta alegria que fez teu filho suportar a cruz, suportar a afronta, a ignomínia, nos fez ele, Senhor Pai, suportar em todas as coisas. Que nós possamos começar a manifestar isso aqui, com os nossos irmãos, em todos os lugares onde vivermos, nos dias mais escuros, possa haver um cântico em nossos lábios, não só no nosso coração, mas em nossos lábios, ou seja, manifestações externas dessas afeições poderosas, para que a tua glória, a glória da tua beleza,
sejam manifestadas no mundo, enquanto nós podemos manifestá-las aqui, no meio desse mundo, Senhor Pai, cheio de aflição, dor. E então, Senhor Pai, em breve desfrutarmos desta alegria no mundo, Senhor Pai, restaurado, e só restaurado porque Teu Filho pôde suportar todas as coisas pela alegria que foi colocada diante dele. Nós Te agradecemos pelo poder da ressurreição, a alegria de Cristo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Come to